Pessoal, bora aprender matemática e hoje iremos aprender sobre a equação do segundo grau. E você sabe como resolve? Caso queira aprender, continue até o fim. E caso você tenha chegado nesse vídeo de paraquedas, aproveite e já se inscreve para não perder nada. E o que é a equação do segundo grau? É toda a equação que tem este formato. Que formato, professor? Um número vezes x² mais outro número vezes o x mais outro número igual a zero. Então, será toda a equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero. Lembrando que o a é o termo que acompanha o x², o b é o termo que acompanha o x e o c é o termo que não tem incógnita. Isso independente da posição que eles aparecerem. A toda equação do segundo grau está associada a um número chamado discriminante. E como é dado esse número, professor? O discriminante, geralmente denotado pela letra delta, é uma letra grega, é o b², ou seja, o número que está acompanhando o x ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. E não tem escapatória, vocês precisam memorizar essa forma. O discriminante é um número, e todo número real pode ser positivo, zero ou negativo. Se esse número for positivo, ou seja, maior do que zero, delta, significa que existem duas soluções reais distintas, ou seja, duas raízes para essa equação. No caso do delta ser igual a zero, existe apenas uma raiz, que nesse caso é dupla. E no caso de ser negativo, não existe raiz real. Então, quando a gente for aprender daqui a pouco, o primeiro passo é descobrir o valor do delta, e quando você descobre o delta, você já sabe quantas raízes terá. 0, 1 ou 2. Só são essas as possibilidades. Para ver se você está entendendo, vamos identificar A, B e C nas equações abaixo. Quem é o A? O A é o número que acompanha o x². Nesse caso é quem? É 1. Quando não aparece, é porque é 1. Então, o A é 1. E o B? O B é o número que acompanha o x. Nesse caso é 2. E C? O C não apareceu. O C não apareceu porque ele é 0. Vamos para essa segunda aqui. Quem vai ser o A? O A vai ser 3. Quem vai ser o B? O B é que acompanha x, nesse caso é 1. Cuidado que aqui nós mudamos de posição. O AX com o C, mas não tem problema. O B vai ser sempre quem acompanha o x, independente de onde estiver. Então, o B é 1 e o C é menos 2. É o termo que não tem incógnita. E nessa terceira, aqui eu tenho também uma pegadinha. Por quê? Porque não está daquela forma ax² mais bx mais c igual a zero. Observe que no segundo membro nós não temos zero. Então, o primeiro passo é você transformar essa equação aí da forma geral dela. Então, como é que ficaria? Passa o x² para outro membro mudando de sinal, fica menos x² e o resto pode repetir. Mais 4 menos 3x igual a zero. Agora sim, você não vai se atrapalhar para me dizer quem é o A, o B e o C. O A, nesse caso, é quem acompanha x², é menos 1. O B é quem acompanha x, é menos 3. E o C é o termo que não tem incógnita, é o 4. Aqui no 4 também trouxe uma pegadinha para vocês. Observe que não está nesse formato. Ax² mais bx mais c igual a zero. Então, vamos logo deixar nesse formato. Como é que a gente pode fazer isso? Trazendo tudo que está no segundo membro para o primeiro. Só que numa equação, quando muda de membro, muda de sinal. Então, fica logo x² menos 2x menos 1 igual a zero. Então, quem vai ser o A, o B e o C nesse caso? O A é quem acompanha x², quando não tem nada é porque é 1. Então, o A vai ser 1. O B é quem acompanha o x. Então, o B é menos 2. E o C é quanto? Menos 1. E, por fim, nesse caso aqui, quem é que vai ser o A? O A é quem acompanha o x², é 2. O B é quem acompanha x. Professor, mas não apareceu o x aqui. Não apareceu porque o B é 0. E o C é menos 4. É muito importante que vocês saibam identificar, porque agora a gente vai calcular o discriminante de algumas equações. E você lembra qual é a fórmula do discriminante? Eu vou reescrever aqui, tá? O delta é b² menos 4 vezes a vezes c. Então, precisa saber quem é o b, o a e o c para poder descobrir quem é o delta. Nesse caso aqui, quem é que vai ser o delta? Vou copiar a fórmula novamente para vocês irem memorizando. Me diga logo quem é o b. b², nesse caso a gente precisa. O b é quem acompanha x, que nesse caso é menos 4. Então, fica menos 4 ao quadrado
menos 4 vezes A. Quem é o A? O A é 2, porque é quem acompanha x². Então, vezes 2 vezes o C, que é menos 2. Lembrando que a gente usa os parênteses quando for trabalhar com números negativos para não se atrapalhar. Quanto é menos 4 ao quadrado? É menos 4 vezes menos 4. Faz jogo de sinal, menos com menos jamais. 4 vezes 4 dá 16. Menos com mais com menos vai dar mais. Já estudamos isso. 4 vezes 2, 8 vezes 2 dá 16. 16 com 16, 32. Então, o delta nesse caso é 32. Vamos para a segunda equação. Quem vai ser o delta? B². Quem é o B mesmo? Aí você precisa observar que o B é menos 1. Então, fica menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 5, vezes o C, que é 3. Quanto vai dar aqui? Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais, 1 vezes 1 dá 1. Menos com mais com menos dá menos, 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. 1 menos 60 dá menos 59. E nesse terceiro item, quanto vai ser o delta? Vamos descobrir. O B ao quadrado, o B é 2, então fica 2 ao quadrado. Menos 4 vezes A, quem é o A? É quem acompanha x², então é 1. E o C também é 1. Vamos multiplicar então, 2 ao quadrado dá 4, menos com mais dá menos, 4 vezes 1, 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 4 dá 0. Observe que nesse primeiro caso nós obtivemos 32, que é um número maior do que 0, então nesse caso essa equação tem duas soluções. Nesse segundo item, nós obtemos menos 59, que é menor do que 0, então nesse caso não existe solução. E por fim, nós obtemos um número que é igual a 0 no terceiro item, então existiria apenas uma solução. Tá, professor, e como é que a gente vai descobrir essas soluções? É o que nós aprenderemos agora. Acompanhe comigo. Inicialmente, nós vamos estudar um caso particular da equação do segundo grau, que é quando elas estão incompletas. Como assim, professor, incompleta? É quando está faltando o B ou o C, porque eles são zero. Inicialmente, vamos estudar o caso do C igual a zero. Então, se o C é igual a zero, a expressão da equação do segundo grau fica desta forma. E se está desta forma, a gente pode colocar o x em evidência. Quando a gente coloca o x em evidência, sobra quem? Sobra x mais b igual a zero. Eu tenho aqui um produto dando zero. Se eu tenho dois números, quando eu multiplico dá zero, é porque um é igual a zero ou o outro é igual a zero. Então, ou x é igual a zero ou ax mais b é igual a zero. E para descobrir a outra raiz, é só resolver essa equação do primeiro grau que nós já aprendemos como se faz. Vamos a um exemplo para esclarecer melhor. Aqui eu tenho uma equação incompleta. Observe que o C é igual a zero, então o primeiro passo seria colocar o x em evidência. Vamos colocar o x em evidência. Nesse primeiro termo aqui fica quem? 4x², eu coloquei um x em evidência, ficou só 4x. Mas, se eu coloquei o x, nessa outra parte sobrou 2, igual a zero. Então, o que é que eu tenho? Um produto dando zero. Então, eu obtenho o quê? X é zero ou 4x mais 2 é igual a zero. E o que significa isso mesmo? Essa primeira parte já está ok, o x vai ser zero, é uma solução. Ou, quando a gente resolve essa outra equação, a gente obtém o quê? 4x igual a menos 2. Então, continuando, a gente obteria que o x é igual a zero, ou, passando o 4 para o outro lado, como nós aprendemos, o x vai ser igual a menos 2 sobre 4. Que também daria para simplificar e obter menos 1 sobre 2. Então, essas seriam as duas soluções dessa equação, 0 e menos 1 sobre 2. De maneira geral, sempre que você tiver c igual a zero na equação do segundo grau, o x igual a zero vai ser uma solução, ou uma raiz, que dá no mesmo. Vamos para o outro caso, que é o caso do b ser zero. Se o b é zero nesse caso, a nossa expressão fica desta forma, ax² mais c igual a zero. E você pode passar o c para outro membro, que vai ficar, então, ax² igual a menos c. E pode também passar o a dividindo. Então, fica que x² é igual a menos c sobre a. Qual é a operação inversa aqui da potência 2? É você extrair a raiz quadrada. Então, ficaria que o x é mais ou menos a raiz quadrada desse valor. Mas só será isso se esse número aqui for maior ou igual do que zero. Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, se esse valor aqui, menos c sobre a, for maior ou igual do que zero, as raízes serão essas, uma positiva e a outra negativa. Vamos ao exemplo para ficar mais claro.
Nesse item, o que é que eu posso fazer? Eu vou isolar o x. Professor, e por que não faz isso sempre? Não faz isso sempre porque não seria possível quando você tem ax² mais bx mais c, você não consegue isolar o x, porque tem x aqui e aqui, e ainda tem esse termo quadrado. Então, só é possível usar esse passo quando b for igual a zero, tá? Não confunda com o que nós aprendemos lá sobre a equação do primeiro grau. Então, aqui ficaria 4x² igual a 8, porque o 8 mudou de membro, mudou de sinal. Então, a gente obtém que x² é igual a quanto? A 8 sobre 4, ou seja, x² é igual a 2. Só que a gente não quer descobrir quem é x². A gente quer descobrir quem é x. Então, a gente extrai a raiz, uma vez que esse número aqui é positivo. Então, a gente tem que o x é igual a mais ou menos raiz de 2. Então, nosso conjunto de solução seria raiz de 2 e menos raiz de 2. Vamos fazer agora o item B. No item B eu tenho o quê? Eu tenho menos x² menos 1 igual a zero. Vamos passar o menos 1 para o outro membro, mudando de sinal. Então, fica menos x² igual a 1. Passando o menos 1 para o outro membro, a gente obtém que x² é igual a menos 1. Eu posso extrair a raiz nesse caso? Nesse caso aqui eu não posso, porque o menos c sobre a da história deu negativo, esse número é menor do que zero. Então, isso implica que o conjunto de solução é vazio. Não existe raiz. Tá, professor? E quando não for uma equação incompleta, o que é que eu posso fazer? Nesse caso, a gente usa uma fórmula muito famosa que é chamada a fórmula de Bhaskara, que vai nos dar a solução de qualquer equação do segundo grau, seja incompleta ou não. Lembrando mais uma vez que uma equação do segundo grau é da forma x² mais bx mais c igual a zero. Quem vai ser a solução dessa equação será esses dois valores, que é chamado fórmula de Bhaskara. Mais uma vez, precisa memorizar, certo? As raízes serão menos b mais ou menos raiz de delta, o mesmo que nós vimos agora há pouco, dividido sobre 2 vezes a. Observe que aqui eu tenho um mais ou menos, então essa fórmula de x, na verdade, será as duas soluções, uma com um sinal de mais e a outra com um sinal de menos. Vamos ao exemplo para ficar mais claro, mas essa formulazinha precisa ser memorizada de um jeito ou de outro. Vamos resolver então essa equação. x² mais 2x menos 3 igual a zero. Qual o primeiro passo? Calcular a delta. Quem é o delta nesse caso? b² menos 4a vezes c. Quem vai ser o delta nesse caso? O b é 2, então fica 2 ao quadrado, menos 4 vezes a. Quem é o a? É 1. Quem é o c? Menos 3. Coloca entre parênteses. Então, o delta vai ser 4, menos com mais, menos com menos dá mais. Então, dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então, o delta é 16. Que bom que deu um quadrado perfeito. Vamos agora descobrir as raízes. Como é que a gente faz isso? Usa a fórmula de Bhaskara. O x vai ser igual a quem? A menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, continuando aqui em cima, a gente obtém que o x vai ser igual a quanto? Vai substituir os valores. Quem é o b? É 2, então fica menos 2. Mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? 16, então fica raiz de 16. Dividido por 2 vezes a. Quem é o a? É 1, então fica 2 vezes 1. Isso daqui dá para ser simplificado, fica então menos 2 mais ou menos, raiz de 16 é quanto? É 4, dividido por 2. Aí agora a gente separa nas duas raízes, então vai ser x1 igual, você escolhe uma vez o sinal de mais, menos 2 mais 4 sobre 2, ou o x2, que vai ser igual a quem? A mesma coisa que agora com o sinal de menos. E então faz as continhas. Quem vai ser o x1 nesse caso? Faz aí as contas. Menos 2 mais 4, 2. 2 dividido para 2 dá 1. Ou, e o x2 é quanto? Menos 2 menos 4 menos 6, dividido para 2, o x2 é menos 3. Então, seu conjunto de solução são esses dois valores, o 1 e o menos 3. Entendeu? Eu espero que sim, mas se por acaso não entendeu, tem um outro exemplo. Vamos resolver essa outra equação. Vamos descobrir quem é o delta inicialmente. Quem vai ser o delta? b². Quem é o b? Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 4. Quanto vai dar aqui? Menos 4 ao quadrado é 16 positivo, menos 4 vezes 1 vezes 4 é 16.
o delta é 0. Então, a gente já sabe que existe apenas uma raiz. Vamos descobrir, então, quem é ela. Vai ser o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Vamos substituir os valores. Então, o x vai ser igual a quanto? O b é menos 4, só que tem um menos da fórmula, então fica mais 4 positivo. Mais ou menos raiz de delta, só que o delta é 0, então nem precisa colocar. O a é quanto? O a é 1, então fica 2 vezes 1, que fica 2. Então, o x é 2. Temos uma única solução, que nesse caso é 2. E aí, tá entendendo? Vamos a mais um exemplo. Vamos mais uma vez calcular o delta para descobrir quantas raízes tem. Nesse caso, o delta é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 4, vezes 1. Quanto é menos 3 ao quadrado? Dá 9. Menos 4 vezes 4, 16, vezes 1 dá 16. 9 menos 16 dá menos 7. E menos 7 é negativo. E o que isso conclui? Que não existe x real que satisfaça essa igualdade. Então, o conjunto solução é o vazio. Olha como é simples. Acabou aí. E como tarefinha, para mostrar que vocês realmente entenderam, eu gostaria que vocês resolvessem essas 3 equações. Pause o vídeo aí, daqui a pouco eu mostro o resultado, então você vai conferir se acertou ou não. E aí, tentou? Conseguiu chegar na solução? Eu espero que sim. Nesse item A, as raízes são 1 e menos 5. No item B, as raízes são 2 e menos 4. E no item C, 1 meio e menos 3. Eu espero que tenha gostado dessa aula, espero que tenha entendido. Se gostou, deixa o like, compartilhe com seus amigos que precisam aprender também. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!